mais esse vídeo. Esse é o segundo, então, dessa série voltada aí à questão dos direitos humanos. De alguma forma, eu quero retomar e aprofundar o tema que eu estava trabalhando na semana passada. Então, semana passada, né, para quem viu aí, deixar o link, então, aqui do vídeo da semana passada, eu apresentei o tema, né, direitos humanos, comecei a falar um pouco sobre esse tema, trazendo uma questão bem prática, uma situação bem prática, bem real, né, do nosso país, para poder discutir um pouco essa questão da impunidade, né. Então, no Brasil se associou a ideia de direitos humanos à ideia de impunidade. Inclusive, tem diversos programas de televisão que fazem esse trabalho, de ficar fazendo essa associação, que direitos humanos só serve para defender bandido. E aí eu tentei mostrar, a partir de alguns dados, que não é bem assim que as coisas funcionam no Brasil, não. Primeiro, o Brasil não é o país da impunidade, porque é um país que tem a terceira maior população do mundo de presos, não é o país da impunidade. Segundo, o país que tem a polícia que mais mata no mundo, que também mais morre, também não é o país da impunidade. Se a gente está matando muito, mesmo não havendo uma pena de morte legalizada no Brasil, se a gente está aprendendo muito e mesmo assim nossas cadeias não têm condições de reabilitação, o cara entra e sai pior e tudo mais, então tem algo muito errado no nosso sistema de segurança pública no geral. E aí, de alguma forma, eu trabalhava isso com vocês falando lá na semana passada, que o grande problema da segurança pública é que ela não é encarada como realmente deve ser. Ela só está dentro da lógica punitivista. Porque isso, inclusive, ganha voto. Você chegar na eleição, né, na época de campanha eleitoral, e fala: no meu governo, a polícia vai para a rua, vai matar, a rota vai para a rua, vai atirar na cabecinha e coisas do tipo, isso ganha voto. Com uma população que tem medo do bandido, que não se sente segura, uma população amedrontada, é óbvio que ela vai acabar votando em candidatos que fazem esse tipo de promessa. Mesmo que às vezes nem esteja na alçada dele poder fazer esse tipo de coisa. Só que aí é que tá. A gente precisa ir um pouco mais além nessa discussão. Não. E aí, tomando um pouco esse link dessa retomada do vídeo anterior, tomando um pouco esse link, eu quero falar exatamente da violência do Estado e dos direitos humanos como uma possibilidade, né, como uma segurança ante a violência do Estado. Afinal, nós vivemos num Estado democrático. Né? O nome que a gente dá é exatamente Estado Democrático de Direito. O que garante que eu não vá ser preso amanhã porque eu falei mal do presidente, porque eu falei mal do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, ou porque eu falei mal daquele outro governante, ou seja lá o que for, é porque existem direitos. O Estado não é propriedade do governo. O presidente pode até não gostar de mim, nem sabe que eu existo. Mas o presidente pode até não gostar de mim e não concordar com as minhas posturas e com as críticas que de repente eu faço a ele. Mas ele não tem o direito, ele não tem o poder legal, constitucional, de usar do Estado para me prejudicar só porque eu me coloco contra ele. Ele poderia até, sei lá, pessoalmente, tal, na pessoa física, né, pegar, pagar alguém para me matar, ou coisa assim. Eu não estou propriamente fazendo referência a nenhuma situação real, não. Né? Concluam como quiser, mas deixo claro que não é propriamente referência a possíveis acusações, tal, e eu estou usando só como exemplos genéricos. Né? E são exemplos genéricos mesmo. E não é porque eu estou querendo tirar o meu da reta, não. É só para ilustrar. O que eu quero deixar claro é que, assim, as pessoas que estão no poder, né, é que eu estou usando a figura do presidente da República, mas eu poderia estar usando a figura do governador, eu poderia estar usando a figura do presidente do STF, enfim, do presidente da Câmara. Eles não podem usar das estruturas do Estado para perseguir
pessoas que são contrárias a ele. Então, ou seja, ele não pode usar da polícia para mandar me prender, porque isso não é crime. Ele pode, como eu disse, de repente pagar alguém para me matar, né? Porque de repente eu estou falando contra ele e isso o prejudica. Mas ele não pode usar do Estado para me prender, para me matar, ou seja lá o que for, né? Usar uma ferramenta que é da própria sociedade, que é do bem do Estado, do bem da sociedade, o que teoricamente deveria ser, pensando no bem da sociedade, para fins pessoais. Espero que fique claro aí, né? Quem estiver assistindo o vídeo, acompanhando até agora. Então, ou seja, o Estado é essa estrutura que existe na sociedade, que de alguma forma ela é criada para organizar e para atender às necessidades da população. O Estado ele não pode ser simplesmente um órgão de repressão, como muitas vezes acaba acontecendo na realidade brasileira. E isso, infelizmente, independente da ideologia do governo, seja mais de esquerda ou mais de direita, é meio comum. Não é? Infelizmente, o Estado brasileiro ele é um Estado repressor, o que mostra que não é um Estado da impunidade. Pode existir impunidade para determinados setores da sociedade brasileira, mas não para a sociedade brasileira como um todo. E isso tudo eu estou querendo dizer porque, assim, a base de uma sociedade democrática é exatamente que haja direitos. Direitos para todo mundo. E aí o que tem que ficar claro é que, assim, não é porque de repente eu cometi um crime que eu vou perder os meus direitos. Eu posso, sim, ter que pagar, ter uma punição. Se você cometeu um crime lá, sei lá, você roubou alguma coisa, você vai preso, você não está perdendo seu direito da liberdade? Sim, mas porque já existe lá na lei uma punição para aquele tipo de crime. O que em si, não vou nem dizer que é errado, porque afinal a pessoa tem que pagar. A grande questão que muitas vezes as pessoas não entendem é que quem defende direitos humanos não está defendendo que não tem que haver punição. O que a gente precisa ver é dentro do sistema. Num país em que você tem, como volto lá na questão, a terceira maior população carcerária do mundo, isso é um problema muito sério se a gente está prendendo muito. Porque afinal, se está prendendo muito e mesmo assim continua a criminalidade, é porque não está resolvendo o problema. Porque não está se chegando na solução. E aí, a grande importância que existe nos direitos humanos é que, assim, quando você tem direitos humanos, quando você tem uma sociedade baseada em direitos à população, isso me protege contra a violência do Estado. Afinal, volto lá naquele exemplo que eu dei. Hoje, eu legalmente, teoricamente, eu estou protegido de uma possível punição do Estado brasileiro. Se o Estado, do jeito que muitas vezes se quer no senso comum, essa coisa meio que de pena de morte, quase que como se fosse uma coisa generalizada, cometer um crime tem que pagar com a própria vida, isso é um problema muito sério, porque hoje vai ser o estuprador. Talvez seja um dos casos de criminalidade e violência mais bravo, mais terrível. Como homem não vou saber falar, não é o meu lugar de fala, né? Mas eu acredito que um estupro ele deve ser pior até do que um assassinato. Porque a mulher que é estuprada, ela vai ficar com aquela experiência pro resto da vida, né? Hoje começa-se para o estuprador, que de repente poderia ser justificado, mas amanhã pode ser para um cara que está falando contra o presidente. Dentro dessa lógica, a gente nunca sabe quem vai ser visto como criminoso. Essa é a questão que está por trás quando a gente fala de abolição dos direitos humanos. Vamos pensar lá no Hitler, né? Hitler, quando chega ao poder na Alemanha, ele vai perseguir judeus. Vai botar os judeus nos campos de concentração, e 6 milhões de judeus morreram. Qual que era o crime dos judeus? Na cabeça do Hitler existia um crime, sim.
né? Os judeus faziam parte de uma conspiração mundial que queria prejudicar a Alemanha, eram meio que os chupins da sociedade, os sanguessugas da sociedade moderna, não tinham uma nacionalidade, não tinham uma nação, não tinham um povo, tal. E por isso a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra. A ideia de direitos humanos ela vem para exatamente tentar impedir, garantir a segurança de determinados dos grupos como um todo na sociedade ante os excessos autoritários de um governante ou de um grupo que esteja no poder. Se você tem um grupo no poder, hoje eu posso simplesmente ser visto como inimigo desse grupo e ser perseguido, se não houver nenhum direito. Tanto que a ideia de direitos humanos ela não é uma ideia nem esquerdista, como muitas vezes se defende aqui no Brasil, e nem uma ideia tão moderna assim. Ela é uma ideia que vem do iluminismo. Surge ali por volta do século XVII, século XVIII. Então, ou seja, a ideia de que as pessoas têm que ter direitos à proteção, direito à liberdade de expressão, direito à organização, enfim, uma série de direitos aí, isso tudo faz com que a gente não caia num estado autoritário, ou a gente tenha proteção ante o governo. Afinal, se o governo me pega, se o Estado me acusa de uma determinada coisa, né, me acusa de um determinado crime, eu vou apelar para quem? Fui julgado, condenado, e eu considero que a minha pena foi injusta. Fui acusado de um crime que eu não cometi, vamos pegar essa situação, ou fui acusado de alguma coisa que eu fiz que não propriamente prejudicou alguém, mas que de alguma forma mexeu com os interesses do governo, fui acusado por um crime, fui condenado daquele crime, aquilo foi visto como crime, e a partir daí o Estado me pune. Como que eu vou me colocar contra esse Estado? A violência do Estado, ela é o fato que acaba com a nossa liberdade. Se o Estado não garante os direitos da população, não reconhece os direitos dos indivíduos, a gente tem uma sociedade autoritária. Que hoje eu estou aqui e amanhã eu posso ser preso ou ser executado. E muitas vezes, de repente, eu nem cometi o crime, nem aquilo que é visto como crime por esse Estado. Se a gente pensa na ditadura, por exemplo, né, na ditadura militar, a gente escuta casos de pessoas que foram presas, né, lá, foram pegas durante a repressão, que não tinham envolvimento com nada, que não tinham envolvimento com a luta armada, ou seja lá o que for. Então isso mostra que a violência do Estado ela não resolve problema nenhum. Na verdade, a grande questão é que no Brasil se construiu a ideia que o grande problema do Brasil é a falta de punição. Quanto mais punição tiver, mais perto de resolver problemas como criminalidade, problemas como a violência, a gente vai estar. E a experiência dos outros países, a experiência histórica, a própria experiência do Brasil já mostra que isso não é verdade. Não é? Que a situação não... Que essa situação, que a questão do punitivismo não vai levar a gente a lugar nenhum. Lembrando que atacar o punitivismo não é atacar a punição. Pode haver punição, na verdade vai ter que haver punição. Mas a sociedade tem que tentar trabalhar, o Estado tem que tentar trabalhar, o governo tem que tentar trabalhar ao máximo para que cada vez menos pessoas precisem ser punidas. Afinal, quanto mais gente estiver punindo, mais o Estado está demonstrando o seu fracasso em garantir as outras e atender às outras necessidades da população. Se não tem escola, muita gente vai acabar caindo na criminalidade. Se não tem emprego, muita gente vai cair na criminalidade. Se não tem saúde, muita gente pode acabar caindo na criminalidade. Então, ou seja, é porque o Estado não atende. Aqui eu peguei 3 exemplos. Porque o Estado não atende educação, não atende emprego, não atende saúde,
que a gente tem problemas de criminalidade. Então, ou seja, é importante investir em segurança pública? Óbvio que é. Mas será que o problema é só questão de segurança, só questão de repressão, só agir depois nas consequências? Não, a gente precisa agir também nas causas. E aí precisa-se de um estudo muito aprofundado, muito sério, e perceber quais são as causas. Por que existe tanto problema de violência no Brasil? Por que tanta gente vai para a violência? E por que os métodos utilizados até agora não são eficazes? A questão é que se a gente for mexer realmente, se for estudar, pesquisar e tal, não tenho dados aqui, mas a gente lê alguma coisa sobre isso, a gente sabe que muitas vezes os grandes líderes da criminalidade são ou políticos ou empresários, gente que está ligada à alta sociedade. E esses não vão pagar nunca. Aí sim a gente pode falar que tem impunidade. É o que mostra a questão da desigualdade no Brasil. Mas o que eu quero, né, e aqui eu vou retomando um pouco a ideia lá do Thomas Hobbes, né, é que assim, o Hobbes, ele é um filósofo, em algum momento nesse canal eu vou fazer um vídeo sobre ele, que afinal é até matéria aí do terceiro bimestre para os meus alunos de primeiro ano, mas o Thomas Hobbes, o que ele vai defender? Que no estado de natureza, nós seres humanos, nós somos bélicos por natureza. Né? Nós somos guerreiros no sentido de se voltar uns contra os outros. A gente vive numa eterna beligerância dos seres humanos uns contra os outros. É o que ele chama de estado de guerra de todos contra todos. Para resolver esse estado de guerra de todos contra todos, só existe uma forma. Os homens precisam fazer um pacto, entregar o poder a um terceiro, e esse terceiro tem total poder na mão dele. O Leviatã é nada mais, nada menos do que a construção do Estado, mas basicamente o Estado entendido como um órgão repressor. Um órgão que vai garantir a paz, mas uma paz imposta pelo medo. Que é algo, é muito interessante como a leitura hobbesiana, ela traduz muito o senso comum que existe no Brasil. O Estado tem que ser repressor, tem que mandar matar, tem que pôr pena de morte, tem que pegar chegar nos presídios e mandar atirar em todo mundo, enfim, aquela coisa toda. Só que essa visão, ela é uma visão bastante problemática. Porque por mais que exista realmente um risco de que aquele que não tem queira o que eu tenho, não é a solução simplesmente reprimir aquele que não tem, porque ele está querendo pegar o que eu quero. Não dá para ser assim. Né? Senão, o que a gente vai ver? Cada vez mais enormes genocídios. Se a gente tem um país que, como eu disse lá na semana passada, mata entre 60 e 50 mil por ano, e uma polícia que mata aí na média de 6 mil por ano, a gente via lá que era 11%, eu não vou lembrar exatamente, eu acho que era 6.222 ou 6.722, eu não vou lembrar exatamente o número. Se a gente tem essa situação, a gente está falhando muito. Porque, com certeza, vamos pegar os Estados Unidos, que é a grande referência dessa galera, que é um país que tem pena de morte, eu tenho certeza que não são 6 mil pessoas que são condenadas à morte nos Estados Unidos. E, aliás, é só a gente parar para pensar, a gente viu aí todo esse caso do George Floyd, que criou, né, deu força lá do Black Lives Matter. Isso mostra como a violência policial lá nos Estados Unidos ela é mal vista. Ao ponto de toda a população, mesmo numa situação de pandemia, sair para a rua para fazer manifestação. Aqui é óbvio que existem vozes que sempre se levantam contra a violência policial e tal, mas quando a gente vê noticiários que mostram a violência policial, muitas vezes uma grande parte da sociedade reafirma, uma grande parte da sociedade legitima essa violência, dizendo, se a polícia matou é porque não prestava. E nem sempre é assim, viu? Nem sempre é assim. E mesmo que não prestasse, isso não dá direito para execução dessa forma. Aliás, na nossa lei não existe pena de morte. Se não existe pena de morte, o policial não tem que matar alguém. Uma coisa é o policial, de repente, se vê num conflito,
e ter que atirar num indivíduo e tal. É aquela situação, ou ele mata ou ele morre. Aí tudo bem, né? É aceitável, é uma guerra. Agora, numa situação em que, sei lá, o policial pegou alguém, que é os autos de resistência que se existe no Brasil, pegou alguém, né? Porque, sei lá, a pessoa estava usando droga, ou a pessoa foi mesmo num roubo e tal. O policial pega o cara, leva para um outro canto, vai lá e mata, isso é errado. Podem gostar ou não disso, mas isso é errado. Porque o cara não teve direito à defesa. Ele pode estar errado, ele pode ter que cumprir sim uma pena, ele pode ter tudo isso. Mas se na nossa lei não existe punição desse tipo, o cara ser julgado e condenado à morte, ele não tem que ser julgado e condenado à morte, ainda mais por um policial, que não é uma força de julgamento, é uma força de segurança. Não é alguém que é da área do direito, da área da justiça, que entende das leis, é alguém que está ali para fazer o trabalho de segurança. Então isso tudo é para a gente perceber que, assim, vou concluindo aí a ideia e a gente vai retomar essas conversas aí nos próximos vídeos. O que eu quero que fique claro é que direitos humanos nos garante ante a violência do Estado, ante a repressão. O que garante que não vai chegar um policial, entrar na minha casa e me levar porque eu fui acusado de qualquer coisa sem eu ter o direito de provar ou não, é exatamente a ideia de direitos humanos. E mesmo se eu cometi um crime, eu tenho todo o direito de ser julgado conforme manda a lei. É aquela velha ideia, o que é combinado não sai barato nem caro. Foi combinado. A lei é isso, ela é um grande contrato, ela é um grande combinado. Se a lei está dizendo que eu roubei isso, eu tenho que pagar dessa forma, acabou, é dessa forma. Ah, mas as nossas leis são... Bom, acho que já ficou claro que as nossas leis não são tão abertas assim quanto muitas vezes as pessoas querem mostrar, querem dizer que é. Bom, a gente vai falar mais sobre direitos humanos nessa série, eu quero continuar com isso, gostaria muito que a série continuasse crescendo. Se você tá gostando, tá acompanhando, compartilha, não vou falar deixa o like, que isso aí para mim tanto faz, mas compartilha, fala, né, avise outros colegas aí, outras pessoas que você conheça sobre essa série, para a gente também poder ganhar mais adesão aqui no canal. Com isso, eu encerro esse vídeo.